Bom, o nosso assunto agora é sobre saúde. Eu recebo o médico ginecologista, Dr. Carlos Freire, e nós vamos falar sobre mioma. Tudo bem, Carlos? Tudo ótimo, Rosa. Mioma também é um assunto assim que a gente ouve muito falar, a fulana teve mioma, né? E o que é o mioma? Precisa realmente tirar o útero ou só retira o mioma? Você sabe que assim, há tempos atrás, a gente obrigatoriamente falava em mioma, todo mundo ficava com medo. Vamos tirar o útero porque isso é uma doença, vai virar uma doença ruim. Vai virar um câncer, né? Era o primeiro medo, né? Assim, falar que não pode, seria mentiroso. Existe uma possibilidade, mas é mais fácil uma pessoa ganhar 2 vezes na cena do que esse mioma virar uma doença ruim. Então, ou seja, nós nunca falamos que mioma vira doença ruim. Eu posso conviver com ele. Por que a mulher, o que vem a ser o mioma? Algumas mulheres têm, outras não? A gente acredita numa predisposição, tá certo? Tanto é uma predisposição que aquelas pessoas que têm mioma na família, a mãe tem, a tia tem, a gente acaba vendo que ela acaba desenvolvendo também. Tá? A história do mioma em si é uma patologia benigna, então ela começa numa célulazinha, na maioria das vezes uma célula muscular, que é do miométrio, que é a camada do meio do útero, e ela começa a crescer, como se fosse uma verruguinha pequenininha, vai se desenvolvendo. Existem alguns miomas que param, então eu cresço a 2 centímetros e fico daquele tamanhozinho. Se ele ficar com 2 centímetros e ele não estiver empurrando o endométrio, ou seja, a camada interna, ele pode conviver, a paciente pode conviver com esse mioma o resto da vida. Mas não vai ter um sangramento a mais, ela não vai ter cólicas? 2 centímetros é um valor muito pequeno. O que depende as queixas da paciente é a localização do mioma. Aquele mioma que está dentro do útero e que tem meio centímetro, por exemplo, menor que o anterior que nós comentamos, ele vai trazer um pouco de cólica, vai trazer um pouco de sangramento para essa paciente. Agora, aqueles miomas que nós temos, que estão localizados no meio do útero, que tem meio centímetro, dificilmente essa paciente vai ter queixa. E se a paciente, de repente, tiver um mioma localizado na parte posterior, fora do útero, com esse tamanho de 2 centímetros e meio, também não teria queixa alguma. O mioma já aparece logo que a menina menstrua, né, passa a ser mulher, ou ela pode já ter menstruado há vários anos e, de repente, apareceu o mioma. O mioma ele não tem tempo para aparecer. Ele pode começar a surgir numa paciente que eventualmente teve um filho, ou seja, estava com uma vida reprodutiva normal, já fez todos os exames, nunca apresentou mioma, não tinha nenhuma alteração, e aí de repente 1 ou 2 anos depois inicia um nódulozinho pequenininho que é o mioma e vai se desenvolvendo. Tá? Então não tem idade, não tem momento para ele começar. O mioma atrapalha uma gravidez? A mulher que tem mioma, ela pode não conseguir engravidar? Pode, principalmente se ela não tiver feito todos os exames e não conseguir dar esse diagnóstico. Veja, se eu tiver um mioma, que a gente chama de mioma submucoso, que está dentro da cavidade uterina. Esse mioma que está dentro da cavidade uterina, ele vai funcionar, entre aspas, como se fosse um DIU. Ele está ali dentro e está atrapalhando. Se eventualmente ela engravidar e o embrião grudar nesse mioma, não vai desenvolver, não vai seguir adiante essa gestação. Então tem que ir para uma cirurgia, tirar o mioma e daí a mulher consegue engravidar normalmente. Perfeito, ela consegue gestar de uma forma normal. O mioma estando dentro do útero, a gente não faz cirurgia cortando a barriga. É uma cirurgia interna, você faz uma cirurgia via vaginal, tá certo? Não tem corte, não tem absolutamente nada de cicatriz, você vai lá e retira apenas o mioma e aí essa paciente começa a ter uma condição de gestar normal. E pode acontecer de você ter uma paciente, você tirou o mioma, fez essa cirurgia, passou 2, 3 anos, ela volta a ter um mioma. Volta a ter um mioma. A paciente que já tem um mioma, ela tem uma predisposição maior. Aquele que você retirou não vai voltar, mas ela pode vir a formar mais. Lógico que quando uma paciente jovem, a gente retira um mioma, nós temos o hábito de usar alguns remédios, anticoncepcional ou outros remédios, para tentar inibir essa possibilidade, o retorno desse mioma. Aí se acontece de voltar a 1 ou 2 e a paciente já não é tão jovem, aí que se opta por tirar o útero. Na verdade, eu acho que assim, a retirada do útero é muito particular de cada paciente. Eu já tive uma paciente com 48 anos, ou seja, uma idade onde ela já não tinha mais desejo de filhos, que apresentava um mioma, ela foi ao consultório e ela virou para mim assim, olha, doutor, eu perdi meu esposo, tem algo de 3 meses e eu não quero perder meu útero. Então, ou seja, a particularidade dela considerar o útero para ela uma situação, um órgão extremamente importante, me fez, na verdade, retirar só o mioma. Mas veja, se a paciente apresenta um mioma, ela já não tem mais desejo de ter filhos, retira o mioma e acaba apresentando um novo mioma,
a gente tem que retirar esse útero porque é um útero que está doente. Que né? está doente, então pode ser que volte mais vezes. e mais E aí ela vezes. acaba indo mais vezes a procedimentos cirúrgicos. Lembrando que o mioma tem uma dependência muito grande da história de hormônio. Então veja, se a mulher está entrando na menopausa, eu vou diminuir a produção de hormônio. Tem uma tendência muito grande a esse mioma não crescer mais, ou pelo menos estabilizar, ou até mesmo diminuir 30%. Mioma não some, não desaparece. Então ou você retira o mioma ou você acompanha É diferente ele. do cisto. É diferente Que o cisto, do cisto. ele some, ele Perfeito. desaparece. O mioma não. O mioma, jamais. Então, se a paciente tem um mioma, ela pode diminuir esse mioma em 30% entrando na menopausa, usando alguns remédios que a gente conhece, mas sumir, desaparecer o mioma, isso não acontece. Então, se essa mulher já está para entrar na menopausa, ela tem um mioma, ela pode conviver com esse mioma tranquilamente, que não vai causar cólicas terríveis, nem algum outro mal. A história da cólica depende da localização. Se ele realmente estiver entrando dentro da cavidade, ela pode ter cólica sim. Mas na grande maioria das vezes, não. Essa paciente já queixaria antes. Para a gente encerrar nosso bate-papo, Claro. são muitas mulheres que têm mioma, é um número hoje... É um número significante mesmo. Tá? É uma quantidade grande de pacientes que têm, eu digo que é algo em torno de pelo menos 10%. Agora tem que lembrar que tem muita gente que tem e nem sabe que tem. Entendeu? Se as pacientes não fazem ultrassom de rotina, que deve ser feito uma vez por ano, pode passar desapercebido, principalmente os menores. E esses menores podem vir atrapalhar uma gestação. Então, por isso que é aconselhável, né? A cada 6 meses visitar o ginecologista. Com certeza. Carlos, mais uma vez, obrigada aqui pela sua participação no programa Rosa Ortega. Eu que agradeço o convite.